Olá, amigos da TV Transamérica, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente aqui dos estúdios, são 19 horas mais 30 minutos. Você está nos acompanhando aqui pelo canal 59 da sua TV digital, canal aberto, e também pela internet, o verdadeexpressão.com.br, assim como os canais do Facebook e YouTube da TV Transamérica, assim também como o canal do Facebook da TV Transamérica, do Verdade Expressão. Você também pode participar conosco por esses canais, mandando lá sua pergunta, seu comentário, assim como também pelo WhatsApp, que é o 41, vai aparecer na tela ali para você, 99613-3677. E hoje, dando sequência aí, nesse final de ano aí, com vários temas relacionados ao direito, passamos aí pela entrevista com os candidatos a presidente da OAB, e agora dando um enfoque aí mais para áreas específicas, principalmente em relação ao trabalho das comissões, vamos falar um pouco sobre o direito sistêmico. E comigo aqui temos a doutora Natália Guazelli, que faz parte da Comissão de Direito Sistêmico, que é minha irmã, minha sócia, que muito me orgulha por essa entrevista, e que já é advogada, formada pela PUC Paraná, é especialista em Direito Processual Civil e é membro da Comissão de Direito Sistêmico da Ordem dos Advogados do Brasil, do Paraná, e sócia do escritório Guazelli Advocacia. Doutora Natália, agradeço por ter aceito o convite, uma honra recebê-lo aqui no programa. Boa noite, doutor Rafael, meu querido irmão, né? É sempre um privilégio estar com você e, em especial, hoje, essa abertura para falar um pouco sobre o que é o direito sistêmico, né, de que forma que ele tem se desenvolvido aí no sistema judiciário. E eu queria até aproveitar a oportunidade para parabenizar o programa Verdade e Expressão pelo excelente serviço que prestou a advocacia, né, dando um espaço aqui para os candidatos ao pleito eleitoral da OAB apresentarem as suas propostas, né, a oportunidade de conhecer melhor os candidatos e também divulgar melhor a atuação da OAB aqui no Paraná e trazer esse tema para o debate, né? Foi muito importante e um excelente serviço prestado aos advogados aqui do Paraná. E o direito sistêmico, primeiramente eu gostaria que você falasse como que você entrou nesse ramo do direito, o que motivou você a trabalhar com esse ramo do direito. Tá. Em meados de 2012, eu tive um contato num curso que eu participei com uma constelação familiar. E foi algo que assim, me tocou profundamente por experienciar algumas situações que chamam muito atenção e que trazem um olhar bem diferenciado para os conflitos. E aí eu passei ao longo dos anos a acompanhar essa dinâmica toda, participar de vários grupos e de vários eventos que estavam relacionados à situação, né, ao tema, e sempre com uma provocação interna de que, de repente, associar o direito a uma técnica como essa, por exemplo, seria algo muito produtivo e muito especial, porque traria um novo olhar para a solução dos conflitos do judiciário que muitas vezes não são bem solucionados, não são suficientemente resolvidos para as partes, muito embora tenham uma sentença meritória. E fiquei com essa provocação interna. Comecei a estudar um pouco sobre o tema e vi que de uns anos para cá ele foi tomando um espaço muito grande e passei a virar uma entusiasta do assunto. Até que esse ano eu resolvi fazer a minha formação em constelação familiar, né, que não é obrigatória para quem atua no ramo do direito sistêmico, né. O advogado não necessariamente vai constelar o cliente, às vezes nem convém fazer isso, mas como uma forma de autodesenvolvimento e de conhecer melhor a técnica, até para poder aplicá-la, se necessário, algumas posturas, algumas posições, algumas dinâmicas, eu fui fazer a formação. E no meio desse ano, a doutora Fabiane, juntamente com a doutora Marina, com o apoio da psicóloga Karine, conseguiram com o doutor Noronha que fosse aprovada e implementada a Comissão de Direito Sistêmico. Então,
a minha atuação nesse ramo do direito, ela decorre do fato de que o direito tradicional, que eu honro muito e reconheço como parte fundamental da minha carreira, né? São 10 anos como militante da advocacia, mas é uma forma de quebrar um paradigma, de olhar de uma forma diferente para o cliente, para o conflito que o cliente traz e conduzir o processo de uma forma mais humana, que é algo que para mim é um valor pessoal e profissional muito grande. E constelação familiar, se você pudesse explicar para o nosso amigo telespectador um conceito assim, de forma, digamos assim, mais, digamos assim, uma forma que dê para o nosso amigo telespectador entender. Tá. A constelação familiar, ela foi criada, foi sistematizada pelo alemão Bert Hellinger. Ele é um psicoterapeuta. E ao longo dos anos, ele teve diversas dinâmicas, né, sempre observando o comportamento humano. E ele começou a observar que em algumas situações, alguns comportamentos do indivíduo, eles se davam por repetição, por padrões familiares. Então, em alguns momentos, a pessoa estava reproduzindo, repetindo ou compensando algumas falhas que tiveram lá no sistema familiar antes mesmo dela nascer. Por exemplo, um avô, um bisavô, ou até gerações anteriores a essa. E, através dessa observação, ele desenvolveu, né, sistematizou essa técnica, utilizando outras ferramentas, como a programação neurolinguística, o coaching, várias outras formas hoje, né, que a gente tem conhecimento, que servem para que a pessoa possa olhar para a situação de uma forma diferenciada e entender qual é a origem daquele conflito. Então, por exemplo, a pessoa vem com uma questão financeira, um problema de dívida que toda a família tem problemas de dívida e isso se repete a longas gerações. Então, a constelação familiar, que pode ser individual ou em grupo, ou outras formas, né, mas as mais conhecidas são a individual e em grupo, ela vai fazer com que a pessoa entre em contato com essa informação que está no sistema familiar dela, para verificar qual é a origem desse conflito. Se foi, por exemplo, algum antepassado, algum avô que foi excluído, ou, por exemplo, que morreu na guerra, e que essa exclusão está gerando algum efeito nos demais membros da família por ressonância mórfica. Então, basicamente, é feita uma dinâmica, que pode ser com representantes, por exemplo, para verificar qual é a origem daquela situação que deu um efeito em todo o sistema geracional daquela família. É bem importante esclarecer que não está relacionado à religião, não está relacionado a nenhuma outra questão que não filosófica e das relações humanas. Então, é uma observação de comportamento e olhar para a origem desse comportamento. Se esse comportamento teve alguma desordem anterior na família da pessoa que gerou esse problema, essa questão que ele traz hoje. E dentro dessa experiência, você que se formou, né, se especializou nessa parte de constelação familiar, você falou representantes, então a pessoa que tem aquela digamos, aquele trauma, ou então aquela situação passada, ela vai, de repente, ver em outra representada como se fosse um amigo, um familiar. Como que essa outra pessoa faz digamos assim, esse papel? Tá. Na verdade, assim, o ideal é que o representante sempre seja uma pessoa neutra, de preferência que não tenha nenhum vínculo familiar ou até mesmo de amizade íntima com o constelado. Por quê? Porque aí permite que a pessoa entre em contato com as informações através de um campo sistêmico, um campo morfogenético que nós chamamos. É como se fosse um grande HD que contém as informações daquele sistema familiar, que através daquela dinâmica que é uma forma de psicoterapia, a pessoa entrando no sistema familiar como representante, ela se põe à disposição de informação. Essas informações podem vir através de insights, através de informações, de emoções. Há muitos relatos do representado, né, a pessoa que é escolhida lá, por exemplo, para representar um irmão. Ela sente no corpo dela essa informação. E essa sensação ela vem através do acesso
do inconsciente dessa pessoa a esse campo superior, tá? Existem também, por exemplo, dinâmicas em que você pode pedir para que o constelado, né, que a pessoa que tem aquela questão, você faz uma marcação, por exemplo, no chão com um feltro ou um guardanapo e diz assim, ó, esse aqui é o espaço onde estaria, vamos supor, o seu irmão. Então, né, se coloque aqui nesse lugar e sinta como é estar aqui. Então, você permite que a pessoa entre em contato com vários pontos de vista, com vários olhares sobre a mesma questão. E através disso, ela mesma vai elaborar qual é a melhor solução para aquele conflito, tá? E outra coisa que é bem importante é deixar claro que a constelação familiar, ela não vai excluir nenhum outro tipo de terapia ou auxílio jurídico, qualquer outro, pedagógico, por exemplo, que a pessoa eventualmente precisa. Ela é só mais uma ferramenta para fazer com que a solução do conflito daquela pessoa ele se dê de uma forma mais pacífica e harmônica, né, naquela dinâmica familiar. E essa técnica de constelação vocês aplicam para o direito? E como que se dá essa aplicação na prática hoje? Que a gente tem aí diversas áreas do direito, muitos se identificam mais com o direito de família, né, porque é onde que está, digamos, as maiores desavenças, né, que são as desavenças familiares, e dentro da constelação, a grande maioria, os casos são de questões familiares. Como que vocês aplicam essa técnica da constelação familiar, por exemplo, para um caso prático, alguma desavença familiar que está em discussão ali na justiça? Tá. Eu queria até trazer um dado interessante. Na verdade, assim, o direito sistêmico, ele não se reduz apenas à prática da constelação familiar. Na verdade, é uma postura do profissional da área do direito. Ele passa a olhar para as questões de uma forma sem julgamento, respeitando as leis de hierarquia, ordem e pertencimento, que foram as leis que foram estabelecidas e desenvolvidas e trabalhadas pelo Bert Hellinger, e ele se posiciona e entende qual é o seu papel naquele momento. Então, num caso prático, na verdade, assim, doutor Rafael, o direito sistêmico, ele iniciou, o pioneiro da prática das constelações do direito sistêmico, né, foi o doutor Sam Storch, que é um juiz da Bahia. Ele, por questões pessoais, ele começou a pesquisar, assim como eu, né, e pesquisou e viu que talvez fosse uma ferramenta que ele pudesse aplicar nas audiências, na condução dos processos dele. Porque assim como muitos operadores do direito, ele passou a observar que as sentenças judiciais, as decisões judiciais, não necessariamente pacificavam o conflito das partes. E muitas vezes essas partes retornavam ao judiciário, porque ainda que tivessem sentença ou decisões decididas pelo juiz, elas não se sentiam satisfeitas com aquela decisão, como a gente vê na realidade do judiciário. Às vezes, uma mesma sentença, as duas partes recorrem porque não ficam satisfeitas. E aí, a partir daí, começa um monte de demandas judiciais que não pacificam o conflito das partes. Então, esse juiz começou a utilizar, de uma forma bem discreta, frases, algumas posturas, né, sistêmicas que nós falamos nesse cenário, e começou a observar que havia uma influência dessa postura nas soluções do problema. Até que em um determinado momento ele pediu autorização para o Tribunal de Justiça do estado que ele atua, para ele fazer uma palestra vivencial com as partes antes das audiências. Então, o que ele fez? Ele reuniu alguns casos similares, né, que os problemas aparentemente tinham a mesma origem, fez uma palestra e selecionou algumas pessoas para participarem de constelações familiares. E depois de um tempo, ele fazia as audiências. E em dados, notou-se que 90% dos processos foi solucionado com conciliação, acordo entre as partes, e diminuiu consideravelmente, praticamente reduziu a reincidência de retorno dessas pessoas ao judiciário.
Então, de forma prática, ele começou com frases, com posturas, né, permitindo que as partes se posicionassem no lugar uma das outras para ver como é estar no lugar daquela pessoa, né? E aí, a partir daí, trouxe uma nova consciência para as partes e foi difundindo essa prática. E essa notícia, né, desse sucesso da constelação familiar nas audiências e na condução dos processos chegou até Albert Hellinger, que foi o sistematizador das constelações. E aí eles criaram um estudo mais aprofundado sobre o tema e aí passou-se a difundir a constelação e hoje em dia ela é praticamente em vários estados, mais de 10 estados aqui do Brasil, ela é utilizada. Então, ela é utilizada através de condução de frases, da postura dos advogados, da constelação em si, de algumas palestras vivenciais que as pessoas podem entrar em contato com essas informações. Eu posso citar um exemplo prático de um processo que eu conduzi, que havia um litígio muito grande entre as partes e com uma simples frase de reconhecimento, né, houve ali uma pacificação da situação, de forma que o réu também entendeu que o autor daquela ação concreta não estava querendo prejudicá-lo. E aí, a partir daí, a gente conseguiu dar uma abertura para que as partes entrassem em acordo e solucionassem o processo sem que houvesse uma necessária intervenção de um juiz ou, né, anos de demanda a fio. Então, o processo se resolveu praticamente em 6 meses, que nós sabemos que para o judiciário é um tempo recorde, né, para você obter um resultado em que ambas as partes fiquem satisfeitas. Tá, então só para a gente entender, então a constelação pode ser utilizada dentro do direito sistêmico, que é mais amplo que Isso, só a constelação. Só a constelação. Então a gente fala direito sistêmico, tem algo a ver com sistema, como se pode explicar, trazer o conceito, porque tem vários advogados aí que estão assistindo a gente e às vezes a gente fala direito sistêmico, às vezes a gente que não, a gente está boiando, a gente não sabe muito bem o que é, né? Na verdade, assim, o sistema está relacionado à constelação, que está relacionada ao sistema familiar, tá? Então, por exemplo, quem criou o tema, o nome direito sistêmico foi o Dr. Sam Storch, tá? Ele que desenvolveu. Denominou dessa forma porque é utilizada com base nesse olhar sistêmico. Então, quando eu estou ali fazendo um atendimento para um cliente, eu olho, ele traz a questão, muitas vezes, do relato dele, nós conseguimos extrair que aquele problema não está necessariamente naquele conflito, às vezes ele é anterior, às vezes ele vem de por exemplo, um desentendimento anterior. Eu vou até citar uma outra área que o direito sistêmico tem tido muita influência e muita atuação, que é a societária. Uma relação entre sócios. De repente houve ali um desentendimento, que um dos sócios se sentiu, por exemplo, não reconhecido. Quando você faz o atendimento, você olha como um sistema todo, você olha não apenas a verdade do cliente, mas o cliente como integrante e participante de outras relações. Então, por exemplo, ele vai ter essa relação com essa sociedade, essa relação com os funcionários dele, tudo isso é um sistema, entende? É uma forma são relações humanas que a gente mantém. Então, por exemplo, nós temos o sistema familiar, lá, nossos pais, o sistema quando nós nos casamos, o sistema familiar da família constituída. Então, todos esses sistemas, eles se relacionam entre si, de uma forma que, quando o cliente traz a questão, o direito sistêmico, ele olha de uma forma ampla para a questão. Nesse sentido que fala de sistema, né? Mais ou menos, para ser mais simples, para um caso mais prático, o filho, a mãe, representando aí, né, o filho, entra com uma ação de alimentos contra o pai. O problema em si é o valor da pensão. O direito sistêmico vai olhar a situação de uma forma mais ampla. Isso. Qual o relacionamento do pai com o filho? Isso. Ele vai permitir que, lógico, se as partes concordarem, né, isso não é
obrigatório, mas se as partes estiverem dispostas a resolver a situação, vai permitir que a mãe olhe para aquela questão, não só relacionada ali, às vezes tem alguma outra questão envolvendo, por exemplo, os pais do ex-companheiro, os avós. Eu posso dar um exemplo bem prático, Dr. Rafael, que o Dr. Sami Storch compartilha. A primeira vez que ele utilizou a técnica em audiência foi numa situação de guarda, em que se estava discutindo se a guarda ficava com a avó ou com a mãe. E aí ele pediu licença, né, na condução com a criança, ele trouxe bonecos de Playmobil e pediu para que a criança escolhesse um bonequinho para representar ela, escolhesse um bonequinho para representar a avó e um bonequinho para representar a mãe. E outros membros da família ali que eventualmente estavam envolvidos no conflito. E ele pedia para que a criança aproximasse o boneco da mãe ou da avó e relatasse como que era para ela, né, estar ali naquele lugar ou naquele outro. Bem prático, bem assim, acessível essa linguagem. E aí, naquele momento, a criança e as avós, a avó e a mãe assistindo, a criança falou que para ela se sentia melhor de estar perto da mãe, nesse caso concreto, muito embora ela tivesse um amor profundo pela avó. E que o fato dela querer estar ali com a mãe não dizia que ela não gostava da avó. Então, quando a avó e a mãe olharam para a criança colocando a situação dessa forma, elas compreenderam que todo aquele litígio estava gerando um grande sofrimento para a criança. Então, de forma sistêmica, olhou ali para toda aquela situação e, no final das contas, as partes tiveram um acordo judicial e a solução foi resolvida. E neste momento, tinha havido uma decisão judicial retirando a guarda da mãe. Então, de forma ali pacífica, com um olhar diferente para aquele conflito, resolveu-se a questão de uma forma que a avó e a mãe e a criança, em especial, ficaram bem satisfeitas com a solução. E outra questão que eu gostaria que você diferenciasse são as que a gente vê ali no nosso dia a dia, até muitos advogados já não conseguem entender. Audiência de conciliação, audiência de mediação, daí pré-conciliação, daí alguns até falam resolução de conflitos. Se você puder fazer essa distinção aí, para quem está nos assistindo entender qual que é o objetivo de cada um e a técnica aplicada em cada um. Tá. A conciliação, que hoje em dia ela é obrigatória, né, a partir da reforma do Código de Processo Civil, inclusive já demonstrando que o judiciário precisa olhar para a solução de conflitos de uma forma mais diferenciada do que o padrão tradicional, né, que serviu por muitos anos e ainda é muito utilizado. Mas a conciliação, ela basicamente é uma terceira pessoa imparcial que ela vai verificar, ouvir as partes, o conflito das partes e oferecer sugestões da melhor forma de solucionar aquela questão. Certo? A mediação não. A mediação ela é um terceiro que também é imparcial, mas que ele vai proporcionar que as partes, através da fala, através de uma escuta mais cuidadosa, de uma comunicação não violenta, que as partes cheguem na solução do conflito delas. Então, não é uma sugestão que vem de fora do conflito, não. As próprias partes, através ali da condução da mediação, elas chegam na solução necessária para o caso delas. Então, não parte essa sugestão de um terceiro, parte das próprias partes. E por arbitragem, que é outra forma também que a gente usualmente tem visto, é quando as partes elegem um árbitro de confiança para tentar mediar a situação, mas caso elas não cheguem numa pacificação da divergência, ele vai tomar a decisão por elas. Vai substituir a vontade daquelas partes e tomar a decisão que ele entende que é melhor naquela situação, após ter ouvido ambos os lados. Então, a atuação do advogado é muito importante nesse momento, porque muitas vezes o advogado ele tem medo que o cliente fale, né, de dar a palavra para o cliente com receio de que o cliente acabe, de repente, dificultando ali a solução daquela situação.
Mas muitas vezes, justamente essa fala do cliente é o que vai permitir o advogado, o mediador e até mesmo o conciliador de conduzir as partes para a melhor solução da situação. Então, nós tivemos recentemente uma audiência de mediação de alto conflito, quando a parte colocou, né, e assim, orientar o cliente a se comunicar de uma forma não violenta, né, porque às vezes toda aquela questão, ela envolve uma mágoa, um conflito interno que a parte ali chega na hora do judiciário, ela às vezes tenta até se vingar através do processo judicial. E o direito sistêmico, a conciliação, a mediação não é para aniquilar com os processos judiciais, não, é justamente para que o processo judicial atinja a sua finalidade, que é de pacificar o conflito, da melhor forma para todas as partes, certo? Legal. Na sequência vai responder onde o advogado pode ajudar e onde ele pode atrapalhar. Mas antes nós vamos para a notícia, né, a principal notícia do final de semana, que foi a tragédia que tivemos em Itaperuçu, com aquele tornado. A Isis Barros Lourenço vai trazer aí maiores detalhes. É com você, Isis Barros Lourenço. A governadora Cida Borghetti esteve neste sábado, dia 1º, em Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba. O município foi atingido por um forte temporal no início da tarde desta sexta-feira, dia 30. No local, Cida determinou a agilidade das equipes do governo no atendimento às mais de 2.500 pessoas afetadas. Na cidade vizinha, Rio Branco do Sul, também foi atingida. Na tarde deste sábado, a Defesa Civil enviou 3.000 telhas e lonas para cobrir as casas. O órgão orienta que as pessoas prejudicadas busquem por informações e apoio junto às equipes do Estado e do município. De acordo com a Defesa Civil, as chuvas e ventos destelharam 500 residências, 200 totalmente e 300 de forma parcial. Há 32 famílias desabrigadas e 2 mortes foram confirmadas. A governadora foi ao velório de uma das vítimas e os ventos também afetaram 2 escolas, um posto de saúde, estabelecimentos comerciais e um hospital de Itaperuçu. Os pacientes foram remanejados para os hospitais nos municípios de Rio Branco do Sul e Almirante Tamandaré. Em Rio Branco do Sul, onde a situação é menos grave, 100 casas foram afetadas. Então, essa foi a notícia do nosso jornalista e colaborador Pedro Lima. Podemos voltar à entrevista. Obrigado, Isis. E solidariedade ao pessoal, ao povo de Itaperuçu. Então, a gente estava comentando o papel do advogado. O advogado, ele não só nessa situação, ele pode ajudar, colaborar, mas também ele pode embolar o meio de campo. Nesse caso aí, como que você vê o papel do advogado, a importância do papel do advogado nessa situação? Como eu falei, eu milito na advocacia faz 10 anos praticamente. E o que eu entendo que é o erro primordial do advogado é não saber qual é o seu papel. E quando eu falo não saber qual é o seu papel, é o seguinte: o advogado, ele é um facilitador da situação. Ele vem como uma forma de facilitar com que o cliente chegue ao resultado que for melhor para aquela situação ali. Quando o advogado toma o processo para si como se fosse seu e vira inimigo da outra parte ou vira inimigo do outro colega, ele acaba dificultando a relação ali do processo e faz com que as partes criem, que às vezes é prejudicial pro processo. Outra questão que é muito interessante é o advogado tem que entender que a causa é do cliente, o papel dele é orientar o cliente, é entregar o direito, mas é sempre o cliente que vai conduzir, né, para qual é a melhor solução. A doutora Karine, psicóloga que integra a comissão, ela faz uma analogia que eu acho muito fantástica e digna de ser compartilhada, que o advogado ele vai caminhar ao lado do cliente, nunca à frente, nunca atrás. Ou seja, o advogado vai
aos poucos, juntamente com o cliente, conduzi-lo até uma solução que seja ideal para o caso dele, né? E quando a gente se coloca nessa posição, a gente consegue de fato contribuir para que seja um processo efetivo, um processo pacífico, porque muitas vezes eu já fiz audiências em que as partes estão ali querendo chegar num bom termo, mas o advogado dificulta, o advogado não tem interesse, não demonstra interesse em facilitar a situação para que as partes cheguem num acordo, certo? Então eu entendo que quando o advogado se põe nessa posição de facilitador, de respeitar a ação do cliente e o desejo do cliente acima de tudo, ele faz com que aquela demanda flua de uma forma muito mais positiva. Uma outra questão, doutora, nós falamos do advogado, né, que é indispensável à administração da justiça, isso está na própria Constituição Federal, mas a gente também tem a figura nessa situação específica, a figura do mediador ou conciliador. Como que é feita a seleção desses mediadores, conciliadores? Eles têm algum curso, eles fazem alguma capacitação? Sim, o CNJ criou uma resolução que é a 125 de 2010, e de 2010, ou seja, já é uma situação que vem sendo discutida no judiciário já tem um bom tempo. E é urgente, e todo o mediador, o conciliador, ele é obrigado a passar por uma qualificação profissional e uma capacitação. E eu entendo que quando o mediador está bem capacitado, ele faz total diferença numa audiência de mediação, e o conciliador idem. Quando ele tem uma forma, ele tem uma habilidade de conduzir o processo, de conduzir ali, às vezes, o conflito que a parte traz, ele é figura fundamental na solução da controvérsia. Eu participei de uma audiência de mediação que, quando eu fiz o reconhecimento, né, com a autorização do cliente, óbvio, da importância da outra parte no processo, de todo o trabalho que aquela parte havia feito até aquele momento, esclareci qual era a finalidade do processo, a mediadora, eu senti que ela ficou com um espaço muito mais amplo para poder conduzir a audiência de uma forma mais tranquila, de uma forma mais harmônica e mais pacífica. Tanto é que foram feitos alguns círculos restaurativos, que é uma técnica utilizada pela mediação, e no final das contas o processo saiu o acordo e foi solucionado. O mediador, ele vai ter que ter capacidade para ter uma escuta ativa, para usar de comunicação não violenta, para usar a própria constelação, pode ser uma ferramenta utilizada pelo mediador, desde que capacitado para tal. Inclusive, doutor Rafael, tem um projeto de lei tramitando desde 2017 que visa regulamentar como que vai se dar a prática da constelação familiar dentro do ambiente jurídico. Justamente porque, já que se exige do mediador e do conciliador essa capacitação, essa habilidade, essa formação profissional, que se exija também do profissional da constelação familiar, como uma forma de responsabilizar, de tratar de forma responsável essas questões. Até porque, diante da grande demanda que temos, principalmente processos de juizado especial ou até própria vara de família, preliminarmente já é marcada uma audiência, né? Isso. Em razão disso, tem que ter uma demanda muito grande de pessoas para fazer a conciliação ou mediação. Então é uma preocupação muito grande, porque você pode até falar melhor, é uma área que não é muito conhecida ainda, né, no direito, né? As pessoas ainda estão se habituando, né? Sim, na verdade as pessoas ainda possuem aquele conceito um pouco mais antigo de que o advogado bom é aquele que bate na mesa, que briga com outra parte, que tem essa postura mais combativa. E não necessariamente. Se houver necessidade de se portar dessa forma, sim, o advogado tem que se portar. Mas que seja um advogado que tem uma visão de saber qual é o seu papel, não entra nesse tipo de discussão, nesse tipo de provocação, ele vai ter uma facilidade e vai facilitar o trabalho do conciliador e do mediador. Os CEJUCs, que são os centros de conciliação, eles já possuem toda uma preparação para que as partes cheguem na audiência. Então,
Então, por exemplo, nós não atuamos diretamente na vara de família, mas eu posso citar o exemplo aqui do Sejux da vara de família. Existe café, existe água, existe chá, existe palestras que são exibidas num telão para as partes enquanto aguardam a audiência, para elas irem entrando de uma forma mais harmoniosa na sala de conciliação. Sem dúvida nenhuma, o judiciário hoje está com uma estrutura totalmente complicada, tanto para julgamento, para as audiências, e vai ter que ser feita uma mudança de infraestrutura interna, sem dúvida nenhuma. E eu penso que as conciliações, incentivar a mediação, incentivar que as partes tentem, de uma forma mais pacífica, chegar na solução do conflito, sem dúvida nenhuma, é uma forma muito positiva de diminuir essa grande volume de demandas que a gente tem no judiciário hoje. E muito comum nesses espaços de conciliação e mediação, você até falou de forma breve, gostaria que você até especificasse melhor, a gente entrar, ter café, ter bala, um ambiente mais colorido, com cores diferentes aí, poderia explicar o porquê dessa técnica, dessa recepção aí? Claro. Na verdade, assim, doutor Rafael, as pessoas que não têm contato com o judiciário, e nós sabemos ali na prática da advocacia, elas temem o juiz. Em muitas ocasiões, elas se sentem amedrontadas de estar naquele ambiente, porque é um ambiente que não lhes é familiar. Então, quando o centro de conciliação, quando os juízes, né, muitos deixam a balinha ali, é para que a parte se sinta mais à vontade de estar ali. Porque, afinal de contas, antes de autor e réu, elas são seres humanos. Então, é uma forma de humanizar o judiciário, é uma forma de fazer com que o judiciário trate as partes de uma forma mais positiva, mais respeitosa, e, inclusive, reconhecendo essa condição de ser humano, né? Essa condição de que a pessoa... ela está ali com um problema pessoal que muitas vezes tira o sono dela, que muitas vezes coloca ela numa posição de conflito interno muito grande. Então, deixar um ambiente mais pacífico, mais harmônico, com a bala, seja com o café, com a água, proporciona que as partes cheguem no momento da conciliação um pouco mais desarmadas e mais à vontade para olhar para a questão que está sendo discutida ali na ocasião. Outra questão relevante para essa situação em relação a gente falou muito de vara de família, mas a gente falou pouco em relação a demandas comuns, né? Como você falou, até briga societária, briga de natureza trabalhista, por exemplo, justiça do trabalho, que tem uma alta demanda. Você acredita que o direito sistêmico pode chegar lá na Justiça do Trabalho um dia, tendo em vista que hoje a gente sabe que isso não é aplicado, né? São várias e várias audiências por dia, 10, 15 minutos de intervalo entre uma e outra audiência. Você acredita que na sequência isso pode ser implantado? Eu tenho certeza que vai ser implantado, né? Não sabemos em quanto tempo, mas eu acredito que sim, é possível. Talvez o primeiro passo para que isso aconteça seja proporcionar aos advogados que também entrem em contato com essa forma mais pacífica de olhar para o conflito do cliente. Inclusive, doutor Rafael, nós temos a Comissão de Direito Sistêmico, ela é uma das comissões que mais tem advogados na sua composição. Ou seja, já demonstra que há um grande interesse dos advogados em olhar para essas situações de uma forma mais pacífica, né? Então, eu acredito que sim, é possível, que em breve nós vamos ter mais e mais situações em que os processos são conduzidos de uma forma mais respeitosa e que não vai ser mais aquela famosa coerciliação, né? Que os advogados e as partes são praticamente coagidas a fazer acordo, né? Se sentem violadas e desrespeitadas. Em determinados momentos até o juiz chega a ponto de antecipar aí eventuais pontos aí do pedido do autor, da defesa do réu, dizendo isso não vai dar, isso vai dar, tal, meio que já para tentar forçar o acordo. Como que você vê esse tipo de técnica? Eu
no meu ponto de vista, é uma técnica desastrosa. Porque se a ideia é pacificar o conflito, dificilmente eu vou pacificar o conflito colocando as partes, submetendo elas, obrigando-as a chegar num ponto que não é o ponto que elas querem. Eu entendo que inclusive os juízes, né, deveriam passar por essa capacitação também, para poder conduzir as audiências de uma forma mais respeitosa. Até, doutor Rafael, numa das reuniões da Comissão de Direito Sistêmico, nós tivemos a presença de um juiz. E foi fantástico o compartilhamento que ele fez, contando que ele, quando ele foi, mudou a comarca de atuação dele, quando ele chegou lá para fazer audiência, ele notou que ambos os advogados estavam extremamente arredios, né, bravos, e ele ficou ali numa situação e o juiz é um juiz muito pacífico, muito respeitoso, na época era juiz, hoje ele é desembargador, e ele falou, o que eu posso fazer por vocês? E aí os advogados chegaram num consenso, nós queremos que o senhor resolva a ação, porque essa ação já passou por vários e vários juízes e ninguém com disposição de resolver a nossa situação. Então ele falou assim, tá bom, então vamos lá. Ele foi conduzindo de uma forma respeitosa, que chegou a um bom termo o processo judicial muitas vezes ele serve para amadurecer as partes a chegarem no bom termo de acordo. Então não quer dizer que conciliar, que proporcionar técnicas de solução alternativa de conflito vai acabar com as demandas. Muito pelo contrário, nós vamos ter demandantes que são autorresponsáveis pela sua parte do conflito. Né? Não vai ter aquela troca de agressões que a gente costuma ver nas audiências. São duas partes autorresponsáveis que estão ali para, de fato, resolver o problema. Seja na área de família, na área societária, na civil ou na trabalhista. Né? Quando as partes se põem nessa posição de autorresponsabilidade e os advogados também, é sim viável de fazer a conciliação. Então, eu acho desastrosa essa forma coercitiva de obrigar as partes a chegarem num bom termo. E na sua experiência aí, as áreas que você vê mais aplicação é direito de família, direito civil, ou teria mais alguma área que você se recorde? Eu posso compartilhar no direito penal. Tem alguns projetos, principalmente em Santa Catarina, que a primeira comissão de direito sistêmico foi criada em Santa Catarina. E eles têm um projeto muito interessante feito dentro dos presídios e em processos penais. Então, é uma outra forma. Eu posso citar em direito societário, já vi várias práticas de facilitação de conciliação, de constelação, ou de direito sistêmico. O direito civil ainda é um pouco... está se criando ainda uma prática. No de família é muito corriqueiro, porque as partes estão ali entrando em contato com questões mais... que aparecem mais, né, que são relacionadas a questões familiares e direito empresarial. E eu acredito que quando as pessoas de fato compreenderem que o direito sistêmico ele vai olhar sempre numa posição mais ampla para o conflito, ela vai se estender a várias outras áreas do direito, sem dúvida nenhuma. Inclusive, direito tributário, nós também já temos relato de algumas partes que chegaram em algumas questões através de facilitação do direito sistêmico. E através do direito sistêmico, enquanto você acha que pode ser o impacto, qual que você acha que deve ser em termos estatísticos, diminuição de demandas, você acredita aí que isso pode dar uma grande diferença aí para o judiciário? Eu entendo que sim. Eu entendo que o direito sistêmico ele tem sim uma força de reduzir consideravelmente as demandas, em especial a reincidência. Nós já temos aqui o primeiro levantamento que eu falei anteriormente, que é do Dr. Sam Storch, que ele tem um índice de 90% de acordos. Então imagine, doutor Rafael, numa comarca pequena, um juiz ele consegue atingir até 90% dos casos que tramitam naquela comarca sem reincidência. Então, quero acreditar, sou otimista, que essa visão, essa estatística pode sim se estender aos outros lugares e, de repente, num começo diminuir a 20%, 30% de demanda, que nós sabemos que para o judiciário é muita coisa.
E dentro dessa discussão, foi até um tema de debate na eleição da OAB, essas audiências aí, uma corrente aí que até projeto de lei aí que visa fazer audiências audiências de conciliação, ou até as pré-conciliações aí, sem a presença do advogado. Uhum. E a OAB defende severamente que o advogado tem que estar presente. Inclusive, até o presidente eleito falou que a presença do advogado é essencial para que ele consiga orientar o cliente a fazer o melhor acordo possível. Porque se o cliente, de repente, não tem a orientação de um profissional, de um advogado, ele pode fazer um acordo que, de repente, até piora a situação dele. Sim. Então, gostaria que se falasse, dentro do direito sistêmico, vocês visam também manter obrigatoriamente a presença do advogado, né, nesse tipo de mediação, conciliação. Claro, com certeza. Inclusive, excluir o advogado é uma violação de uma lei sistêmica. Sim. Porque o advogado, assim como o juiz, assim como o autor e réu, ele pertence àquele sistema, ele tem um papel naquele sistema. E eu entendo que, do ponto de vista sistêmico, excluir o advogado de uma audiência, de um aconselhamento, é extremamente danoso ao cliente. Porque, veja, o fato de eu ter uma postura que vai proporcionar ao cliente uma conciliação não quer dizer que eu vou deixar de aplicar a técnica jurídica. Eu não estou abandonando todo o estudo, todos os entendimentos de caso, todo o caso concreto, aplicação da lei, aplicação da jurisprudência. Não, ela vai permanecer. E ela vai se dar através da pessoa do advogado, juntamente com o juiz e a parte. Né? Eu entendo que excluir o advogado desse procedimento judicial é uma violação grande e extremamente prejudicial para a parte. Até eu me lembrei de um caso de aplicação do direito sistêmico em sistema financeiro de habitação. Os casos em que as partes têm dívidas e que é feito, inclusive é utilizado muito pré-consensual, né? Já existem relatos de serem feitas facilitações de constelação ou de práticas ou de dinâmicas sistêmicas, né? Que facilitam que a parte chegue num melhor acordo junto com a instituição financeira. E eu não vejo que a pessoa vai chegar num bom acordo sem estar orientada por um advogado. A técnica jurídica, a técnica, ela é fundamental. E é através do advogado que a parte entra em contato com isso. Então, sim, eu entendo que ele é parte, ele tem que pertencer, desde que saiba o seu papel enquanto advogado. E, na sua visão hoje, a estrutura do judiciário, você acha que comporta um investimento maior, na sua opinião? Porque a gente tem aí discussão em relação a custas, né? Custas, inclusive a OAB se manifestou contra o aumento das custas, e tem estados aí que é absurdo o valor das custas. O Paraná, eu costumo dizer que é um valor muito baixo se comparar com, por exemplo, São Paulo, né? Uhum. Você acredita que o judiciário deveria investir mais nesse ramo, na sua visão, e que os magistrados também começassem se capacitar também, porque um preparo maior do magistrado, como você relatou aqui em alguns casos, pode fazer com que ele interceda e resolva a demanda que poderia durar 10, 15 anos, e ele, na primeira audiência lá, ele consiga resolver. Veja, eu entendo que colocar custas em valor que muitas vezes não é razoável é uma forma de estancar as demandas do judiciário. Então, com certeza, eu não sei até que ponto é viável capacitar os juízes em si, mas de repente capacitar uma equipe multidisciplinar do juízo, por exemplo, seria uma solução viável para fazer com que aquelas audiências elas sejam mais eficientes. Eu posso citar o exemplo aqui do Sejux da Vara de Família. As audiências de mediação elas são feitas na presença de um mediador e de um psicólogo. Então, as partes também têm que saber o seu limite, né? O advogado tem que saber qual é o limite de atuação dele, assim como o juiz. E, obviamente, um não interferir na linha de atuação do outro, inclusive nas outras áreas de atuação. Então, eu entendo que um juiz capacitado, no sentido de olhar para o processo de uma forma
mais harmônica, sim, ele faz total diferença. E o judiciário fazer um investimento nisso, eu entendo que a longo prazo vai repercutir em, talvez não diminuir a quantidade de demandas, mas ter demandas que cheguem a alguma solução. Porque o grande fato é que hoje em dia nós temos um monte de processo no judiciário, um monte de parte insatisfeita, um monte de juiz também insatisfeito, e aí fica complicado atuar dessa forma. Então, investir em conciliação, investir em solução pacífica, em olhar de outra forma para todos esses conflitos que são trazidos diariamente, eu entendo que é uma forma de, inclusive, a longo prazo, eu acredito, reduzir custos. Né? Porque você desincha essa estrutura, você faz com que essa estrutura, de repente, ela flua, ela tenha um fluxo de trabalho muito melhor do que é hoje, que é um judiciário um pouco mais engessado, né? Então, inclusive, eu entendo que essa necessidade já se reflete na própria alteração do Código de Processo Civil, que entende que o momento de conciliação é obrigatório, porque proporciona que as partes, né, sentem ali, de repente, mediadas por um juiz ou por alguém capacitado para conversar sobre aquilo ali e, de repente, resolver antes de virar uma longa demanda judicial. E a gente falou muito do advogado, em determinados casos a parte não tem condições de arcar com o advogado, ele precisa de um defensor público ou um defensor dativo. Uhum. Aos seus olhos, esse profissional aí, você acredita que deveria, principalmente o defensor público, deveria dar uma condição melhor ou até uma instrução maior para a questão da conciliação? Porque muito se reclama que não tem digamos assim, uma quantidade necessária para a demanda que existe hoje, né? Quantidade de defensores necessários para a demanda que existe, tanto que existe a figura do defensor dativo, né? Uhum. Com certeza. Na verdade, assim, eu entendo até, doutor Rafael, que eles já trabalham numa escassez de recurso muito grande. E talvez, se eles tivessem uma estrutura um pouco melhor de trabalho, sim, talvez eles também pudessem auxiliar em demandas mais eficientes, em demandas, fazer com que o cliente chegue ali no momento da audiência ou no encontro com outra parte de uma forma mais preparada, com certeza. Mas eu vejo ainda um pouco de cautela, porque eu entendo que a estrutura de defensoria ela é muito escassa, né? A escassez de recursos, a escassez, não é escassez técnica, porque os defensores são habilitados e são capacitados. Às vezes o cliente nem passe por um atendimento com o defensor. Talvez uma equipe bem qualificada seja uma solução mais viável. Eu entendo que essa é uma área que eu ainda acho que vai demorar um pouco mais de tempo para ter uma melhora significativa. E o papel do Ministério Público nessa situação, que a gente falou de todo mundo, falando do magistrado, do conciliador, do mediador, do advogado, não falamos do Ministério Público. Como que você vê o Ministério Público aí nessa situação? Veja, o Código de Processo Civil, ele diz que qualquer uma das partes pode atuar de forma eficaz na solução do conflito, e o Ministério Público, sem dúvida nenhuma, é uma parte, né? Em algumas demandas ele tem uma atuação obrigatória e ele tem esse poder de também interceder ali naquela questão para facilitar a conciliação, para facilitar a mediação. Então, eu entendo que sim, o Ministério Público ele tem também o poder e, de repente, qualificar os promotores e toda a equipe de promotores é uma forma viável também. Na verdade, doutor Rafael, isso é sistema. Porque eu estou tratando da parte, eu estou tratando do advogado, eu estou tratando do juiz, eu estou tratando do promotor. Então, assim, veja, é todo um processo, é toda uma equipe de pessoas que são necessárias para que aquele processo tenha uma solução. E cada uma faz parte de um sistema. Os advogados, o sistema, vamos dizer, de advogados, o juiz. Então, isso tudo é sistêmico. Quando a gente tem o olhar sistêmico, a gente olha todas essas partes. Percebe? E todas elas fazem parte de algo que é necessário para aquele conflito ali chegar numa boa solução. Seja através de uma sentença meritória ou de um acordo em audiência, ou de um acordo mediado entre os advogados, por exemplo. Então, o Ministério Público também é parte importante nessa solução aí. E
especificamente a comissão aqui na OAB de Direito Sistêmico, quais os principais frentes aí que vocês pretendem abordar aí para 2019? A Comissão de Direito Sistêmico ela é uma equipe multidisciplinar, ou seja, ela é formada não só por advogados. E aí eu acho que é o grande diamante dela, porque nós temos várias equipes, tem psicólogos, tem juízes, como eu citei anteriormente, provavelmente lá no futuro vão ter outras áreas, né, sociólogos, de repente, que vão compor essa equipe. Então a ideia é grupos de estudo, né, debater os casos. A comissão já tem se reunido, ela tem feito palestras que estão proporcionando que aos poucos as pessoas entrem, e os advogados, né, entrem em contato com esse novo modelo, esse novo modelo de gestão, né, esse novo pensamento sistêmico, para que compreendam que no momento em que eu me coloco na frente do cliente de forma sistêmica, eu já estou ali contribuindo para aquela situação de forma positiva. São feitos, já existem alguns livros escritos sobre direito sistêmico, então são feitas leituras desses livros e entre os advogados ali que integram a comissão, a gente faz debate sobre o livro, discussões, estudar mesmo o que é o direito sistêmico, a melhor forma de aplicar. São compartilhados muitos casos práticos que os advogados veem ali, inclusive não tem advogados só de uma área ou de outra, são de várias áreas do direito, e isso torna a comissão muito rica. Existem vários projetos que ainda estão sendo desenvolvidos e estão em análises para que a partir, né, dessa criação ela comece a ser implantada efetivamente no judiciário. Mas o principal é que o advogado entenda o seu papel enquanto advogado sistêmico, enquanto facilitador de um processo que tem esse olhar sistêmico, esse pensamento sistêmico. Legal, doutora Natália, agradeço a sua participação aqui no programa. O programa está aberto aí e vamos ver se o ano que vem a gente faz outras participações aí já com um avanço maior aí do direito sistêmico no nosso judiciário. Legal, eu agradeço a oportunidade, né? É um privilégio falar sobre esse tema, porque ele realmente é um novo modelo, é uma quebra de paradigma, né? Reconhecendo o paradigma antigo, sem dúvida nenhuma, como fundamental. Nós só estamos aqui hoje porque houve uma evolução do direito que nos permite hoje olhar dessa forma mais pacífica e humana. E para mim é uma emoção pessoal muito grande que hoje o direito olhe para as partes e as reconheça como seres humanos, né? Porque a gente não pode perder isso de foco. Então é uma grande oportunidade, agradeço o espaço, né? A comissão com certeza está muito feliz, eu estou muito feliz e principalmente por também encampar esse projeto de atuar de forma sistêmica, né? Enquanto sócio, enquanto parceiro aí de trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade. Legal. A você que nos acompanhou até agora, uma boa noite e até semana que vem. Um grande abraço.